apareço aqui, né? Meu Deus do céu. Só pra atualizar vocês, eu tô no 5º ano da faculdade agora. Tô fazendo já a parte, eu acho que seria o internato, né? Considerado internato do Brasil. E semana que vem, há exatamente uma semana, eu tenho uma prova que é de cardiologia, de medicina interna. Então, eu quero mostrar pra vocês como é que vai ser essa preparação, porque muita gente me pergunta, né, como eu faço pra me preparar para as provas, e isso é uma estratégia que eu usei desde o 1º ano. E também como é que é essa rotina doida, né, de estudante do 5º ano. Então, nesse vídeo, eu vou tentar ser o mais, assim, esclarecedora possível e também mostrar pra vocês, né, como é que funcionam essas coisas. Então, vamos lá. A primeira etapa, assim, de qualquer preparação que eu faço é pegar, né, o cronograma da matéria. E aí eu vou dividindo em relação à quantidade de conteúdo por dia, para não ficar mais pesado em um dia do que em outro. Então, por exemplo, a gente já terminou todos esses conteúdos aqui, tá vendo? E até aqui a gente já chegou. A gente vê esse aqui hoje. Então, o que eu faço é, eu pego toda a lista de conteúdo, conto quantos são. Então, por exemplo, aqui são mais ou menos uns 15 conteúdos. Então, eu divido para 5 dias, seria 3 conteúdos por dia. E aí eu vou estudando, sempre tentando deixar os últimos dias mais livrezinho, assim, para fazer uma revisão geral, né? Então, hoje, eu preciso ver esses 3 primeiros temas. Esse aqui tá em verde porque eu já terminei. Esse aqui tá amarelo porque faltou ver o finalzinho. E esse tá em vermelho porque eu não vi nada. Então, eu vou fora revisar, estudar esses aqui hoje. Agora, a dinâmica na faculdade mudou um pouquinho. Por quê? Desde o 4º ano, que foi ano passado, a gente começa a ir pro hospital todos os dias, certo? E aí, dentro do hospital, tem uma salinha, que, por exemplo, no meu hospital somos 30 alunos só. E todo dia de manhã a gente tem aula, Tobinho aqui. Todo dia de manhã a gente tem aula. E eles dão pra gente as diapositivas, que são os slides, pra gente estudar o assunto sem ter que procurar em livro, e enfim. Tudo que vão te tomar na prova é o que eles dão aqui nos slides. E aí, a minha estratégia desde o ano passado foi, pra eu conseguir me manter ao dia, sabe, sem acumular conteúdo e também ter tempo pra fazer outras coisas, porque fora cursar no hospital todos os dias, sempre tem uma matéria extra que você cursa na faculdade. Ano passado foi Patologia 2 e esse ano é Farmacologia 2. Para eu conseguir ficar ao dia com essa matéria, porque se você acumula uma semana de conteúdo, é muito conteúdo, o que é que eu faço? Eu, durante a aula, quando eu chego no hospital, eu já vou tirando print das diapositivas, mando pro ChatGPT para ele me explicar o que eu tenho dúvida, o que eu também não consegui entender, eu já pergunto pro professor, e no mesmo dia, lá na aula, eu já faço o meu resumo todinho, sabe? E isso só é possível porque eu tenho meu iPad. Só que acontece, eu acumulei um pouquinho de conteúdo, acho que foram 3 dias só, porque foram dias que eu faltei. Então, nos dias que eu falto, eu não tenho esse gás pra estudar, sabe? Como eu estudaria se eu estivesse no hospital. Então, por isso que, por exemplo, esse conteúdo agora, que foi a primeira aula, eu não fui. E aí, agora eu vou ter que estudar ele sozinha por conta, né? Enfim. E aí, é muito boa essa estratégia. Se você chegar no 4º ou 5º ano também, eu recomendo você fazer isso. Por quê? Fora você tirar todas as suas dúvidas e já aprender tudo, você ainda, quando chega em casa, tá livre, entendeu? Então, é um tempo super útil. Eu vejo que tem gente no meu hospital que fica no celular. Então, é você gastar tempo pra ir pra lá, não absorver nada todos os dias e chegar em casa e não ter que estudar. Então, se você não tá entendendo nada, pelo menos estude o conteúdo, sabe? Porque são 2 horinhas que dá pra você estudar tudo. Quando eu tenho que estudar patologia, farmacologia, eu vou, estudo, pego um dia da semana, estudo essa matéria, e os outros dias eu estou, entre aspas, livre, entendeu? Então, assim, é muito positivo você ter essa organização. Agora, as provas são mais seguidas, né? A gente tem prova a cada 2 semanas, mais ou menos. Então, assim, não dá pra também descansar tanto, porque uma semana você fica mais tranquilinha, mas na outra já tem que revisar pra prova, entendeu? Então, assim, basicamente, essa tem sido a minha rotina. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre o 1º, 2º, 3º ou 4º ano, me mandem aqui, porque minha intenção é, tipo assim, finalizar a faculdade e deixar esse guia aqui pra vocês de como foi tudo isso pra mim, sabe? Meu último vídeo aqui foi o vídeo do 1º ano, e eu terminei o ciclo biomédico e não falei mais nada, e agora eu tô no ciclo clínico. E já tô no 2º ano do ciclo clínico, né, que é o 5º ano da faculdade. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida ou que vocês quiserem que eu comente sobre algum assunto específico que você acha relevante, deixa aqui pra mim que eu vou gravar mais vídeos falando sobre. E também no meu Instagram, lá sim, tá tipo assim, tudo bem explicadinho, tudo atualizadinho, tem os destaques de cada ano, com toda a informação. Eu sou bem mais presente lá, então se você tiver alguma dúvida que talvez eu não tenha respondido ainda aqui no YouTube, é só você ir lá, que lá tá tudo bem explicadinho, bem detalhado, sabe? Como eu estudei, como foi a experiência. Todo ano eu sempre finalizo o ano deixando meu feedback de como foi pra mim.
Então é isso, eu vou começar a estudar aqui agora. Geralmente eu levo 20, 30 minutos pra chegar. Hoje eu levei 30. Ontem eu estudei. Eu vi aqueles 3 temas que eu falei pra vocês, né? Hoje eu tenho que ver mais 3. E, tipo assim, dar uma revisadinha no que eu dei revisada ontem. Aí agora eu tenho uma aula. E nessa aula eu vou fazer justamente o que eu falei pra vocês. De, tipo assim, já estudar o conteúdo, entendeu? Porque a gente ainda não terminou o conteúdo, né? Eu já tô revisando porque, enfim, a prova tá perto. Acá lo refieren porque hay una congestión a nivel del aparato digestivo, ¿sí? De las mucosas, síncope, depresión, confusión, ¿sí? Central, a nivel del peso también. Aumento de peso por la retención crónica y quizás está tratado. Ya esa taquicardia ya no lo medicó, pero sin embargo, como un corazón más joven, mejora la mecánica cardíaca, ¿sí? En las fases de relajación y hay disincronía ventricular y los resincronizadores, hipertensión. Sí, hay mucha miocardiopatía hipertensiva por mal manejo, sobre todo en gente más joven, ¿sí? Já tô voltando pra casa, não deu nem meio-dia. Eu queria falar uma coisa que eu acho que eu não deixei esclarecido ontem, é que, tipo assim, a organização, eu pego a quantidade de conteúdo, de matérias, né, de conteúdos que eu estudei, nesse caso foram 15, e eu divido pra quantidade de dias que eu tenho. Mas, se eu percebo que, por exemplo, um conteúdo equivale a 2, porque foi muita coisa, aí eu considero que esse conteúdo eu vou estudar como se fossem 2 conteúdos, sabe? Pra também não pesar muito no dia e deixar o outro dia mais leve. Eu tento deixar tudo bem equiparado. Mas enfim, hoje a gente teve aula de insuficiência cardíaca, que eu já vi 50 mil vezes. Sim, eu só fico copiando e colando meus resumos, porque eu gosto de estudar com o mesmo resumo que eu já tinha usado antes, sabe? E aí, assim, é um assunto fácil, inclusive em relação ao tratamento. Eu estudei agora em fármaco também, então, sabe? É só revisar. Uma pessoa uma vez me falou que na faculdade de medicina o que é importante é repetido muitas vezes, sabe? Realmente, assim, nossa, já vi muitas vezes. Diabetes, então, nem todo semestre eu vejo. O ventrículo esquerdo é muito maior do que do ventrículo direito. No início, a tendência desse impulso, desse carro, é virar para a direita. Eu tava indo dormir agora, tirar uma sonequinha, e aí chegaram minhas comprinhas do Mercado Livre. Eu precisava comprar isso aqui já faz um tempão pra colocar ao redor disso aqui, porque tá mexendo, sabe, ainda? Ah, tá vendo? E precisava do filtrozinho desse coisa também, ó como tá sujo. Tenho que limpar. Precisava de um desse aqui, ó, que é um ganchinho, porque o daqui, eu pensei, arrancou a parede o negócio, literalmente. E ele tinha outro também arrancou, agora eu vou colocar assim, pra segurar, né? E aí comprei também 3 lâmpadas dessa aqui, porque meu amigo também me deu isso aqui, ó. Esse negocinho pra iluminar aqui na sala, e aí só tinha um. Aí esse aqui eu vou devolver pra ele e vou colocar as 3 lâmpadas novas aqui. Aquele dali ele também me deu, ó. É muito barato, gente, é 20 mil pesos, dá menos de 100 reais e fica lindo. Ó como ficou bonitinho agora. Agora tá iluminando bastante aqui, viu? Ainda tem essa aqui também que ilumina, que sobra isso. Agora tá... menina. Ó, esse aqui é o filtrozinho de ar que tem aqui em cima. Ó como tava podre. Tá vendo? E isso eu postergando pra comprar esse negócio. Ah! Que sujeira que ele pega? É isso. Na verdade não é sujeira, né? É assim, oleosidade. Ó pra isso. Meu Deus.
Tá bem sujo. Que sujeira. Um estúdio, olha pra isso. Tá bem iluminada a casa. Agora sim eu vou tirar minha sonequinha pra poder daqui a pouco começar a estudar. Tamo aqui agora. Acordei 6 da noite. Não sei o que aconteceu, mas eu me inscrevi pra fazer uma matéria vespertina. O que é isso, né? Basicamente, quando você começa o quinto ano, você começa a fazer as cortitas, que são as matérias, por exemplo, psiquiatria, neurologia, enfim, essas matérias mais de especialidade, sabe? E aí elas são matérias que às vezes duram 2 semanas, 1 mês, não costuma durar assim muito mais do que isso. Só tem 2 que são mais compridas, que eu acho que duram 2 meses. E aí, para quem quer adiantar a faculdade, você pode fazer essas matérias pela tarde, se você não cursa mais nenhuma matéria pela tarde. Então, por exemplo, eu tô cursando agora medicina interna pela manhã e farmacologia pela noite, 1 vez por semana. Então, toda semana, né, o meu horário da tarde tá disponível. E aí, eu vou me inscrevendo e pedindo matérias vespertinas, que são essas matérias pela tarde que vão ser em outros hospitais, não no meu, entendeu? Essa semana, por exemplo, neurocirurgia, que é a matéria do 6º ano, incluíram todo mundo. Eu não fui porque eu não sabia, não me avisaram. Que, tipo assim, tava tendo inclusão. E eu também achava que não ia incluir, porque cortou com 27 matérias. Ou seja, pra você cursar essa matéria, você tinha que ter 27 aprovadas, né? Isso é segundo quem se inscreve, obviamente. E eu tinha 17, então eu falei, impossível. Só que eles incluíram todo mundo. Se eu tivesse ido, eu estaria cursando agora. Mas enfim, eu não estou estressada com isso, porque eu também acho que cada um tem sua hora, sabe? Eu queria muito cursar psiquiatria. Agora saiu a inscrição, o resultado da inscrição. Eu vou ver se eu consegui ou se eu não consegui. Eu queria muito conseguir essa, porque é no Ramos Mejia, que é um hospital que fica bem perto aqui de casa. E é uma matéria que desbloqueia a outra, né? Que desbloqueia a medicina legal. E a última matéria, assim, correlativa, né? Ou seja, que eu preciso dela pra cursar a outra. E aí, se me der, vai ser muito bom. Se não me der, ainda tem a opção de semana que vem eu me inscrever em psiquiatria outra vez no Hospital de Clínicas. Mas enfim, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, né, pra vocês verem comigo se me deram ou não. Aí, ó, a gente vem aqui no site, tá vendo? Pra ver se eles deram a matéria. Caso não derem, eu posso... Ai, meu Deus, tô nervosa. Eu posso ir lá pedir inclusão, entendeu? Então, se eu receber ou não agora, não é o fim do mundo. Vamos ver aqui o quanto que cortou. Cortou com 19, ó. Então, não me deram. Deixa eu ver. Caramba. Cadê aqui? Acho que eu não tô nem na lista de... Tô na lista de suplentes. Número 36. Foi triste. Vou ter que ver semana que vem. Ai, eu queria tanto essa, porque fica muito perto da minha casa esse hospital. Mas eu vou ter que ir no Clínicas mesmo. Ou ir nesse equipe de inclusão, que também é uma opção. Mas eu não sei se eles vão incluir muita gente. Eu tô na posição 36. Eu duvido que vão incluir tanta gente assim. Foi triste. Vamos estudar, então. Gente, não gravei nada depois do resultado, né? Mas ontem eu estudei quase tudo. Faltou só um pouquinho que eu vou ver hoje. E pra aula já. Saí pra casa. Cansada. Ai, meu Deus, eu quero ficar aqui. Mas realmente, é abril, eu tô super cansada. Não sei se eu tenho de matéria de verão, sabe? Pra adiantar e tal. E agora eu vou pra casa, vou fazer feira, porque hoje é sexta-feira, aqui tem desconto por dia, pagando cupom, tem acho que é 20%, então eu aproveito porque soma com desconto que já tem os produtos, sabe? Aí vou fazer a feirinha, deixa eu organizar aqui no banheiro, que é a casa onde eu vou ter, assim por cima, e aí vou dormir um pouquinho, porque, né, óbvio, eu estou cansada, e
Depois vou estudar. Final de semana eu geralmente não estudo, mas quando tem prova eu preciso estudar, então eu vou estudar um pouquinho, acho que pelo menos 3 horas no sábado e 3 horas no domingo, sabe? Não muito, assim, mas vou estudar. É isso. Eu acabei de passar no Carrefour, esse mesmo leite condensado tava 6 mil, acho, mais ou menos por isso. Esse leite condensado aqui da marca Dia é muito bom, vou até levar. Ele é muito bom mesmo. Ai. 14.381. Modo. Ó, a compra foi isso aqui, ó, leite condensado, rapiditas, que seria rapidez, macarrão, queijo, ai meu Deus, como é que chama? Parmesão, ravioli, chocolate em pó, ketchup, açúcar, 1 quilo, sabão, né, daquele Ariel e bacon. Aí saiu 34 mil, só que eu tive 6 mil de reinteiro, então saiu 28 mil pesos, que vai dar menos de 100 reais, vai dar uns 95 por aí. Sextou, indo no parquinho com ele, só que antes eu vou vir aqui no pet shop com o Tobinho pra poder comprar uma bolinha nova pra área. Aí, tipo assim, a Área ama vir aqui e Toby odeia. Porque Toby não gosta de pet shop. Ó. Vamos, bem! Abre isso. Abre isso. Olha! Que Toby. Toda vez que eu coloco o casaco e começo a andar, me dá calor. Só que hoje tá frio, né? Vim aqui no parquinho, estudei um pouquinho agora de tarde. Gente, é sextou, né? Sextou, assim, eu tento mudar um pouco a rotina, fazer outras coisas, porque às vezes o cansaço não é só você dormir, entendeu? Eu dormi hoje de tarde, até 2 da tarde eu dormi, de meio-dia a 2. Depois eu estudei, depois joguei um pouquinho, agora vim no parque, quando eu voltar pra casa eu vou estudar de novo. E esse vai ser minha sexta-feira, entendeu? E eu acabei de passar, gente, ri na hora, tá? Esse look. Eu acabei de passar no pet shop agora, e aí eu comprei uma bolinha nova pra área. Olha pra isso como ela fica, porque a dela ela destruiu, né? E aí quando a gente vem no parquinho, é bom pra ela gastar energia, né? Ai, não tô conseguindo tirar. Ó. Não sei se é o ideal pro parque, mas, né? É o que tem. Olha, ui! Meu Deus! Me dá, B. Me dá. Espera. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, pega. Muito bem. Meu neguinho. Vai ver. Bom dia, gente. Que uma noite bem dormida não faz, né, com a gente. Ai, meu Deus. E olha que eu não dormi muitas horas. Eu dormi, eu acho que era 1 da manhã. Me acordei 7h30. Então, assim, foram 6h30 de sono. Mas assim, estou como nova. Tô até mais animada. Esse final de semana, sábado eu não estudei porque foi aniversário de um amigo meu. E domingo eu estudei insuficiência cardíaca aguda e crônica. E revisei alguns conteúdos que eu já tinha revisado. E é isso, estou chegando aqui no hospital já. Yo miro y digo, me tira FA, ese era precoce. Sí, este para entonces. A la derecha no, a la izquierda. Pero a la izquierda es chiquito. No me pregunto. Bom dia, gente. Tô vendo essa carinha aqui de sono. Fiquei até 2 da manhã ontem estudando eletrocardiograma por irresponsabilidade minha mesmo, viu? Porque eu dormi de tarde, fui lá no hospital
Ramos Mejia, né? Ai, pedi inclusão. Passei 2 horas lá, mas aí depois eu fiquei com vergonha de falar com o médico, porque ele falou que não ia incluir, eu fiquei, vou ficar insistindo, sabe? Sendo pesado, entendeu? Aí eu voltei pra casa, só que eu voltei bem cansada, né? Fui dormir, me acordei 6 da noite, liguei pro meu pai, fiquei conversando com ele até 10. Bom dia. Bien. E aí, pronto, aí agora fui dormir de 2, acordei às 7, dormi 5 horas. Tô com sono, hoje eu vou lá pra faculdade, que eu vou estudar com meus amigos, revisar pra prova. Vim aqui agora no Mercadinho Brasileiro pra comer um pastelzinho e revisar com meus amigos da UDEAT. A gente veio direto do hospital pra cá. Revisamos alguns temas. Agora eu vou pedir um Uber pra ir pra casa e vou continuar estudando. Eu acho que basicamente eu tenho falado de estudo, mas aqui o motivo desse vlog aqui é realmente falar de estudo. Mas assim, sábado eu não estudei, eu só estudei no domingo. E assim, eu tô estudando em média acho que umas 4 horas líquidas por dia, sabe? Não tá sendo um estudo extremamente estressante. Amanhã é meu último dia antes da prova, né? E aí, aí sim, amanhã eu vou estudar mais, porque eu sempre gosto, tipo, quando eu tô no dia antes da prova, eu gosto de revisar todo o conteúdo de volta, tipo, não importa a quantidade, eu reviso tudo, entendeu? E aí, quinta de manhã já tem uma prova, de manhã cedinho. Amanhã parece que vai ter um paro, quarta-feira, né? E aí eu acho que eu não vou não pra faculdade, ou pro hospital, se não forem tomar presente, que eu já usei todas as minhas faltas, né? Hoje foi bem produtiva, eu gostei bastante. A gente viu o eletrocardiograma, só que eu já tinha visto ontem, né? Então eu já cheguei com tudo bem fresco assim na cabeça, foi ótimo, deu pra acompanhar bastante. Vou pra casa agora, vou tomar banho e vou dormir um pouquinho, descansar, porque eu dormi pouco, né, de ontem pra hoje, e depois vou continuar estudando. Ó, gente, pra mostrar pra vocês aqui como é que tá, né? Isso aqui foi o que tá de roxinho, certo? Foi tudo que eu já estudei. O que tá em vermelho é que eu não fiz nem o resumo ainda. E o verde é que eu já fiz o resumo, eu só não revisei. Então, amanhã é quarta-feira, é o último dia pra eu estudar pra prova, né? Então, eu vou ver essas coisas aqui, ó. Essas 3, tá vendo? Quer dizer, 1, 2... Menina, ainda tem isso aqui. Eu vou ter que ver isso aqui hoje, então. E eu já tô aproveitando e já tô, tipo assim, voltando a revisar tudo. Então, minha meta hoje de noite é, tanto que isso aqui tá mais clarinho, é eu voltar e revisar todos esses até aqui. E aí eu quero deixar só esses 2 aqui pra amanhã, sabe? Eu quero ver esse aqui hoje também. E eu já terminei de ver esse aqui também. Nossa, o ECG eu vi bastante. Eu acho que eu já tô muito bem, assim, pra ECG. Eu não gravei pra vocês, mas hoje a gente teve prático, né? Na unidade coronária, que é a parte que os pacientes que estão com infarto, enfim, com hipertensão severa, sabe? Coisas assim mais graves, ficam lá no hospital. E aí o que a gente fez foi, a gente fez um ECG, né? Tipo, a gente colocou os eletrodos no pé, nos braços, no peito, enfim. E a gente viu o que o paciente tinha, sabe? Foi bem interessante. Mais do mesmo, né? Porque em SEMI a gente já fez tudo isso. Então, assim, é meio que você vê de novo, entendeu? Mas foi bom porque, por exemplo, pra guarda, é bem importante você saber fazer um ECG, né? E eu não, assim, eu sei como é que faz, mas eu não tinha, assim, fresco na memória. Então, refrescou um pouquinho. E a aula foi bem boa. Amanhã vai ter paro na faculdade. Eu acho que eu já falei aqui isso, né? Ou não. Não lembro mais. E aí eu tô duvidando se eu vou ou não, porque a gente pode ter 4 faltas. Eu já tive falta, 4 faltas. Só que em 1 eu justifiquei. E na teoria, quando tem paro, lá no hospital tem aula ainda, porque, enfim, eles dão, mas não é obrigatório. Na teoria, tipo, sempre foi assim. Mas em cardiologia, meio que eles querem fazer qualquer coisa, sabe? Tanto que a médica chegou e falou assim pra gente: não, vocês só podem ter 2 faltas em 1 mês. Aí eu falei, não, mas é 20% de falta. As secretárias falaram que a gente pode ter 4. E aí toda vez é isso, sabe? Mas aí eu não sei se eu falto ou se eu não falto, porque amanhã, pra piorar, é dia de quarta-feira. E agora lá no hospital, dia de quarta-feira, eles estão tendo uma jornada de alguma coisa, 9 da manhã. Então a gente chega às 8h30 e sai 9. Então é meia hora de aula só.
Aí o que eles fazem é, não, vocês chegam 7h30. Só que como é que eu vou ter que me acordar aqui, às 5 da manhã pra ir pra lá? Aí eu tô com vontade de faltar, só que eu tô com medo, sabe? E as secretárias, quando já saiu o aviso do paro, elas já tinham saído do hospital, então elas não vão responder a gente. Ai. Mas assim, eu acho que eu não vou. Porque mesmo que, vamos dizer assim, eles querem tomar falta. Eu falo assim, mas a minha outra falta tava justificada, entendeu? Então, eu, de qualquer maneira, só tenho 4 faltas, que foi o que a secretária me falou que eu precisava ter, 4 faltas. No máximo, né? Pra poder continuar cursando. Então, eu acho que eu não vou. Gente, com falta, assim, eu conto cada uma, porque eu tenho muito medo de perder a matéria, sabe? Você tem que ter essa organização bem boa na UBA. E, ao mesmo tempo, assim, eu uso as minhas faltas porque elas estão aí para serem usadas, né? Agora, o que eu não gostei foi isso, que, tipo assim, eles não deixam claro como é que funciona, entendeu? Então, você fica sempre nessa dúvida. Mas vai ser assim, mas não vai ser assim? Enfim, eu vou confiar porque tem 2 motivos que corroboram de que não vai valer a falta de amanhã e que a minha outra já tá justificada. Então, eu acho que eu não vou amanhã, não. E qualquer coisa, eu vou falar com as secretárias que elas vão me defender, porque elas sabem que eu não estou fazendo nada errado. Mas é isso. Boa tarde, gente. Hoje é quarta-feira, o dia pré-prova, são 3 da tarde. Eu não estudei nada ainda hoje. Acordei meio-dia porque eu não fui pro hospital, descansei mesmo, porque assim, eu tava muito cansada. Vocês viram, nesses dias eu tava... Tinha dia que eu acordava assim, e tinha dia que eu acordava tipo... Oi, gente, estou aqui mais um dia. Porque questão de sono, não por conta da faculdade, por conta, assim, da minha rotina mesmo, tem sido complicado esses últimos dias. Semana, na verdade. Mas aí hoje eu falei, vou dormir quanto tempo der, entendeu? Me acordei meio-dia, já almocei, terminei de organizar algumas coisas. Eu acabei de ver que eu apaguei o vídeo que eu precisava editar pra postar na mentoria do primeiro ano, explicando como fazer prova oral. Eu vou ter que refazer esse vídeo e editar ele. Ai, dá muito trabalho. Mas enfim, já que aconteceu, eu vou gravar e vou falar ainda melhor do que eu tinha feito no outro, deu pra valer a pena. Porque pra quem não sabe, eu tenho uma mentoria tanto pro primeiro ano como pro CBC. E nela, tipo assim, nas duas eu explico tudo que você precisa saber para entrar no primeiro ano ou no CBC, bem, tanto em relação à estratégia de estudo para as provas, em relação a perfil de aprendizagem, organização, cronograma eficiente, como, assim, quais são os conteúdos mais importantes de cada matéria, como estudar, o que vale a pena investir, o que não vale, checklist, enfim, inclui tudo que você precisa ter para poder realmente começar essas cursadas com o pé direito. E esse era o último vídeo que faltava da mentoria do primeiro ano. A do CBC já tá toda perfeita, finalizada, já mandei lá no grupo dos ingressantes, já tá tudo... Só essa que tava faltando, e aí eu, apaguei. Aí vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que gravar novamente, mas enfim, não tem problema. Hoje eu preciso finalizar 4 temas que eu ainda não revisei. E ontem eu fiz tipo uma revisão geral, sabe, de todos os conteúdos. E eu já tô cansada de ficar revisando e tipo assim, só revisar na minha cabeça. Então o que eu acho que eu vou fazer agora é o seguinte, de agora das 3 às 6 da tarde eu vou revisar esses conteúdos que faltaram, esses 4. E de noite eu vou só fazer choice, entendeu? Pergunta de marca X e tal. Porque o pessoal pegou os slides e mandou pro Gemini, pediu pro Gemini fazer umas perguntas de marca X. Então eu acho que eu vou fazer isso, porque eu já tô cansada de revisar, e só ficar revisando assim na cabeça, sabe? Eu sinto que agora já tá me estressando mais do que me ajudando, entendeu? E aí eu vou fazer isso, e que mais? Eu tô sem comida em casa também, eu precisava fazer uma feirinha, só que eu não, acho que eu não vou fazer hoje não, vou fazer amanhã, porque amanhã tem desconto no Carrefour. E aí eu acho que eu vou deixar pra fazer amanhã mesmo. Hoje eu vou tentar comer um pão aqui com alguma coisa que tiver. Não tem ovo, não tem queijo, não tem manteiga, não tem... Tá? Fogo. E é isso, sabe? Eu acho que a intenção desse vlog aqui é vocês verem como é realmente uma rotina de alguém que estuda medicina na Argentina. Eu me considero uma pessoa, entre tudo, equilibrada, sabe? Eu nunca tive burnout na faculdade. Eu acho que agora o meu cansaço em geral é por conta do sono mesmo, que eu não tô conseguindo regular meu sono. É a primeira vez na minha vida que eu tô tendo problema com isso. Porque, assim, já faz umas 2, 3 semanas que eu tenho tido dificuldade pra dormir, sabe? Aí eu durmo de tarde, aí piora meu sono da noite. Aí fica nesse looping infinito, entendeu? Mas, enfim... Eu me considero, entre tudo, uma estudante bem equilibrada, sabe? Eu não estudo final de semana, geralmente quando tem prova eu estudo, mas geralmente não estudo final de semana.
Eu tenho meu tempo de descanso todos os dias, enfim, eu tenho minhas marmitas feitas, enfim, eu sou uma pessoa, entre tudo, organizada e equilibrada, mas isso não quer dizer que eu também, às vezes, não sinta o peso do cansaço, principalmente pela cobrança, pelo estresse, sabe? Eu acho que isso me cansa mais do que a faculdade em si, o meu estresse, entendeu? De pensar que eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, nananana, enfim. Mas já são 4 anos de Argentina, né, minha gente? Esse ano eu vou fazer, final do ano eu vou fazer 5 anos de Argentina. Então, assim, acho que já tive tempo suficiente pra entender a minha rotina e da minha realidade e me adaptar a isso. Então, não se cobrem, assim, quando vocês chegarem de ter esse equilíbrio, de ser assim, porque isso é algo que você vai construindo com o tempo. Você se conhecendo como aluno, você se conhecendo como estudante, né, assim, do que funciona pra você, o que não funciona, e testar, né, você tem que testar pra ir se conhecendo. Então, esse processo de você testar e se conhecendo é uma fase de transição, e quando você passar por ela, você vai ficar mais tranquilo, entendeu? Mas é isso, vou aqui estudar agora com meu iPadzinho, que bonitinho esses stickers que eu comprei lá na faculdade. Eu não sei se eu estudo sentada, se eu estudo deitada, se eu... É assim, entendeu? Quando eu tô no final do ano é mais engraçado ainda, porque eu estudo na mesa da sala, que é essa aqui, aí eu estudo na mesa do meu quarto, aí eu estudo na varanda, no chão, na mesa da varanda, na biblioteca. Eu vou, tipo assim, tentando mudar, porque me estressa, não sei, me estressa estudar no mesmo lugar sempre, entendeu? Quando eu tô muito cansada. Aí hoje eu vim estudar aqui na mesa da sala. Oi, vim! Vamos estudar, vamos? Estudar aqui, ó. Vamos estudar. Sí, hagan así. Toda esta fila pase uno. Sí. Todos son Sí, ¿no? Llévense que tienen que aprender a ver infartos, a interrogar bien dolor precordial y caracterizar. Boa noite, gente. Aprovada, graças a Deus. Meu Deus do céu. Que bênção, porque... Vera, cardiologia é uma complicação, né? Porque é uma caixinha de Pandora. Você abre uma coisa e aparece 50, né? E assim, nessa... Como eu posso dizer? Nesse nível da faculdade, né? A gente já tá no 5º ano e tal... As provas, elas são muito mais feitas pra você aprovar do que pra você reprovar, sabe? Não tem tanto filtro. Também, né? 5º ano ter filtro. Pelo amor de Deus. Eu percebi isso já a partir do 4º ano. O 3º ano pra mim foi um ano de filtro. O 3º e o 1º pra mim são anos de filtro. Mas o 4º ano, assim, se você estudava, você aprovava. Das 30 pessoas que estão comigo no hospital, só 2 ficaram sem cursar. Por conta que elas deixaram pra fazer uma matéria de 3º no 4º e não conseguiram. E aí, enfim, virou aquela bola de neve, né? Que isso é outra coisa. Não deixem matérias, nem provas pra depois, sabe? Porque ainda que você não esteja 100%, o momento depois que você terminou de cursar é o seu melhor momento. Porque depois depende de muita responsabilidade sua, sabe? Para poder estudar e fazer a prova com anatomia mesmo, eu finalizei em dezembro e fiz a prova em fevereiro. E eu já achei que foi, assim, difícil estudar nas férias, sabe? Então, assim, no máximo eu recomendo fevereiro. Não deixa, assim, pra fazer uma prova durante o semestre que vem. Porque aí é um tiro no pé, sabe? E aí, fora esses 2 companheiros que tiveram essas questões de falta de organização, ninguém no 4º ano reprovou. Tipo, dos que estavam comigo. E todo mundo fez o 4º ano em 6 meses, sabe? E agora no 5º, também não tem ninguém reprovando, sabe? Não quer dizer que ninguém reprove. Por exemplo, tem prova parcial que tem gente que reprova. Inclusive, eu reprovei uma, que foi a última, que eu fiz no ano passado.
Então, assim, não é que você não reprova, mas as provas elas não estão feitas para você reprovar. Se você reprovar, ou é porque você realmente não estudou, ou porque teve alguma questão durante a prova. Comigo mesmo foi porque na hora da prova eu me embananei para responder, tanto que depois de 5 dias eu fui recuperatória e aprovei. Então, assim, não é por questão de prova difícil, feita para reprovar, sabe? Nada disso. Não tive grandes dificuldades, sabe? Como eu tive no terceiro ano e no primeiro. Assim, que não... Eu não sei se eu considero grandes dificuldades, porque eu consegui superar, né? Mas, assim, não foi tão cansativo, isso que eu quero dizer, entendeu? E... Enfim, aí todo mundo aprovou a prova, graças a Deus. Agora a gente fez renal também. Esse vídeo aqui eu tô gravando já com alguns dias de atraso, porque basicamente eu não tive tempo pra editar e agora eu percebi que eu não finalizei o vídeo. Hoje eu fiz a prova de renal, que foi a seguinte matéria, que é 2 semanas depois daquela prova que a gente fez juntos, né? E também todo mundo aprovou, exceto uma menina que ela reprovou. E agora já acabou metade de medicina interna. Agora só falta mais, se eu não me engano, um mês e meio mais ou menos, e finalizamos medicina interna. Semana que vem eu tenho prova de farmacologia e tenho atualizações. Lembram que eu falei que eu queria adiantar uma matéria de tarde? E aí era lá no Hospital Ramos Mejia, que fui pedir inclusão, não me deram. Eu até entrei no site com vocês pra ver e tal, enfim. Não deu certo no Ramos Mejia, mas semana passada eu fui no Hospital de Clínicas e eu consegui inclusão. Então agora eu também tô cursando psiquiatria e minha rotina tá manhã hospital, tarde psiquiatria, eu volto pra casa mais ou menos 3 da tarde, 2h30 por aí. E tem dia que eu fico até de noite, né? Porque eu tenho aula de farmacologia de noite. E eu estou efetivamente adiantando o curso agora. Não que eu já não estivesse, porque durante o verão eu fiz saúde pública e fiz dermatologia. Dermatologia, psiquiatria, todas as matérias são matérias curtitas, que duram 1 mês, 2 semanas, sabe? Mais ou menos. E são as últimas matérias da faculdade. Quando você já começa a fazer as cortitas, você já tá nos últimos momentos, entendeu? Tem cortitas que são do 5º ano e tem cortitas que são do 6º ano. Por enquanto, eu estou fazendo cortitas do 5º ano, né? Que na verdade eu só cursaria elas na segunda metade de 2026. Eu já tô fazendo agora. Essa é a segunda que eu tô adiantando. Ou seja, eu já tô com 2 meses adiantados, que nesses 2 meses eu vou tentar colocar outras matérias para poder ir adiantando o curso. E pra mim, assim, não tá sendo tão cansativo, sabe? Eu acho que pra quem já tava acostumado com a rotina de 1º ano, de 3º ano, você já meio que entra nesse ritmo de estudar, obviamente com as estratégias que eu falei pra vocês, né, que tipo, eu tento durante a aula estudar tudo que eu preciso. Geralmente em casa o que eu faço mais é dar uma revisada, ou se eu sentir que faltou alguma coisinha, eu vejo alguma videoaula, alguma coisa, mas assim, o grosso mesmo eu gosto de ver na aula, que nem eu mostrei pra vocês, inclusive, né. Mas você fazendo isso, tendo organização, você consegue estudar, adiantar as matérias e ter realmente uma vida fora a faculdade, sabe? Porque eu não tenho só a faculdade, eu também trabalho com as redes sociais, eu vendo os meus e-books, Urban, NLP, Baceloc, eu explico todo o passo a passo da documentação para vir pra Argentina. E o e-book custa 2% da assessoria mais barata, entendeu? Ele custa 120, 110 reais, a depender do preço que você vê, né? Porque tem desconto com Pix, enfim. E aí, quando o pessoal manda dúvida lá no direct, eu respondo em relação à documentação. Também tem os conteúdos que eu posto no Instagram. Então, queira ou não, é algo que me consome tempo. Então, eu preciso ter minha rotina bem organizadinha pra, né, conseguir equilibrar todos os meus pratinhos. Essa tem sido a minha experiência até agora de adiantar matérias e, enfim, do 5º ano da UBA. No futuro, com certeza, né, se Deus quiser, eu vou gravar e vou continuar gravando aqui. Inclusive, deixa seu like pra me apoiar, deixa um comentário. Realmente, assim, eu queria ver se vocês gostam de ver essas coisas pra poder continuar fazendo, porque não é fácil, né, produzir esse tipo de conteúdo, leva muito, muito tempo mesmo. Se você puder deixar o seu like, seu comentário e se inscrever pra ver os próximos, vai ser muito bom pra gente, né, caminhar nessa jornada final juntos e vocês também aprenderem como fazer essas coisas que eu tô fazendo, de adiantar o curso, etc e tal. E, enfim, minha avaliação até agora é que não tem sido tão complicado como eu pensaria, só essa questão mesmo de você fazer provas mais seguido, que você tem que ter esse psicológico mais adaptado. Mas
Mas que quando você chega a esse nível da faculdade, você já adapta, porque no terceiro ano você faz provas muito seguidas. Então é isso, foi um prazer compartilhar com vocês minha rotina e como são as coisas e todas as dicas. Eu amo realmente ajudar, ter um apoio pra vocês aqui na Argentina. Eu acho que meu processo aqui não seria o mesmo se vocês não estivessem comigo nesses 5 anos. E um beijo. Tchau!